Então nós temos nosso tempo hoje à noite, o nosso último tempo dentro dessa assembleia, dentro dessa associação. E então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida espiritual pessoal, porque nesses duas últimas noites nós falamos sobre a vida da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é composta de pessoas que foram redimidas por Jesus, que compõem o corpo do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Cristo. Quando o corpo está reunido ali, nada substitui o corpo reunido, porque o corpo reunido é o corpo do Senhor Jesus Cristo, né? E eu tenho uma dificuldade pessoal com a teologia sistemática, né? Eu conheço, estudei, já lecionei, mas muitos anos atrás eu fui impactado pela teologia bíblica. E lecionando na Palavra da Vida na época, então eu até desafiei, no caso, a Palavra da Vida, os dirigentes lá, porque essa matéria era dada no 5º ano. E eu disse, o aluno aprende 4 anos de teologia sistemática, e depois, no último semestre do curso dele, ele tem que consertar tudo que ele aprendeu errado por conta da teologia bíblica, que são convicções que são aprendidas na teologia sistemática, mas que não se sustenta quando você tem uma teologia bíblica do mesmo assunto. Embora a teologia bíblica também seja sistematizada na sua forma, mas a diferença é como se você fosse comparar os estilos de pregação. Teologia sistemática está para o sermão topical, como a teologia bíblica está para o sermão expositivo. E os irmãos que conhecem isso, sem dúvida, os pastores aqui, sabem a diferença. Há lugar para o sermão topical, mas uma igreja não pode viver do sermão topical. A igreja vive da exposição bíblica, porque a exposição bíblica é você expor o coração do autor traçado na Escritura, e você simplesmente expõe o que ele colocou, dirigido pelo Espírito Santo. E a razão por que eu estou dizendo isto, porque nós aprendemos no seminário, né, desde cedo lá, as diversas teologias de forma sistemática. E por isso, ao longo da vida e ministério, os pastores normalmente tratam esses assuntos como tópicos, como temas. Por exemplo, a eleição. Por exemplo, a escatologia. E assim várias delas. Mas quando nós estamos olhando o Novo Testamento, a vida de Jesus e dos apóstolos, nós nunca vemos Jesus com seus discípulos dizendo assim para eles: sentem aqui que eu vou dar para vocês uma doutrina. Estão preparados aqui? E então ele ensinava uma doutrina para eles. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo ministrava, falava, proclamava a palavra de maneira natural. Os assuntos eram naturais. Ele nunca parou para introduzir os seus discípulos para uma doutrina chamada eleição. Cristo viveu e pregava a eleição, naturalmente, como qualquer assunto que ele elaborou. E assim também a escatologia. A escatologia, ela é, no meu conceito, a espinha da teologia, espinha dorsal da teologia. Assim como nós temos uma espinha dorsal, onde os nossos músculos, tendões e tudo do nosso corpo está ligado com ela, e um defeito na nossa coluna vertebral vai nos trazer sequela e pode levar alguém à morte por conta de uma fratura na coluna, não é? Assim, a teologia é a escatologia. E a escatologia não é um assunto dominado por conta das diversas posições, porque acham que é difícil, é muito símbolo, que seja. O fato é que não é comum na vida dos pastores a pregação da escatologia. Vez por outra, então, eles põem um módulo lá na escola dominical ou em alguma assunto, você dá um tema de escatologia para o pessoal, esporadicamente. Então, com isto,
aquilo que acontece com muitos dos pastores do desconhecimento da escatologia é perpetuado na vida das ovelhas que vivem as suas vidas espirituais com esta lacuna que é a escatologia. Eu não estou dizendo isso por conta do livro, porque na verdade o livro é resultado disso. Na minha adolescência, em São Paulo, eu já li a Escritura e era fascinado pelas profecias. Sem um livro, sem ninguém, simplesmente desafiado a ler a Bíblia, cruzar as referências da Bíblia corrigida, lá tem aquele rodapé, cruzar aquelas referências e ali formar a minha convicção da escatologia. Eu me lembro ainda, adolescente, eu vi o irmão Roberto Brennan, não sei quem está aqui que conhece ou lembra daquele irmão, Roberto Brennan. Pois é, ele ministrava nas igrejas batistas regulares, né? Ele trazia assuntos da escatologia, né? E depois ele faleceu. Eu fui para a Palavra da Vida e eu estava ministrando lá na Palavra da Vida e um aluno e um pastor veio lá de Dourados para combinar para convidar o Roberto Brennan para poder fazer uma conferência na igreja dele, escatologia. Chegou na Palavra da Vida e aí ele falou: olha, eu vim aqui, vocês podiam me dar os dados do telefone. Ele falou: olha, esse irmão já morreu, ele não está mais conosco. E ele ficou meio em parafuso, aí falou: olha, nós temos um professor de escatologia aqui, que é o pastor Edson, e aí eu fui lá para Dourados fazer e dar escatologia para um acampamento de carnaval para os jovens lá, cerca de 350 jovens. Então a convicção não veio por estudar uma sistematização dela, mas era ler a Escritura, ver as profecias, porque o Velho Testamento é todo escatológico. Todo escatológico. Nós confundimos o fato de que, como parte daquelas profecias era a vinda de Jesus na primeira fase, na primeira vinda, e para nós é passado, então nós temos o Velho Testamento como história. Mas se nós acompanharmos, aí é que entra a diferença. A teologia bíblica, ela pega um assunto na sua primeira referência, cronologicamente, ali estabelece a base. E as referências posteriores edificam sobre a base, sem contudo mudar a base. Tudo que nós sabemos sobre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição futura tem base no livro de Jó, no capítulo 19, porque todos os elementos básicos da ressurreição estão ali. Porque ele disse: com estes olhos, na minha carne, verei a Deus. Ele cria numa ressurreição corpórea, o mesmo corpo transformado, porque o dele estava em cacos, naquele estado de sofrimento. É a primeira referência cronologicamente, 1500 anos antes de Cristo, e dali então se estuda o assunto da ressurreição, até chegar no Novo Testamento e da nossa ressurreição futura e assim por diante. Então, a escatologia, ela é algo fundamental, porque, como eu disse na espinha dorsal, é ela que tem o papel de ligar a teologia. Então, nós temos muitos fatos bíblicos, nós temos muitas informações bíblicas, estão no coração, estão na mente, faz parte da nossa vida, mas estão soltas, e algumas delas sem muito significado, apenas porque está na Bíblia nós acreditamos. Por quê? Porque nos falta a escatologia. E boa parte da confusão da interpretação, então, dos textos escatológicos é justamente porque não tem esse princípio no coração para interpretar o Velho Testamento, principalmente, bem como o Novo. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é a vida de Daniel. Porque, estudando o livro de Daniel, né, que é a base da escatologia. A propósito, Daniel não é a base da escatologia por um capricho humano ou pela cabeça de um pastor. Porque em Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos:
Quando virdes, pois, o abominável da desolação de que falou Daniel, quem lê entenda. O Senhor Jesus Cristo, treinando os seus discípulos, já deu a dica. Escatologia começa com Daniel. Não entende Daniel, não vai entender nada. Não adianta ir para qualquer passagem da escatologia se você não entender Daniel. Então, partindo de Daniel, nós temos os elementos básicos, as figuras todas que vão ser usadas nos outros profetas, inclusive no Novo Testamento, e a chave que destranca o livro de Apocalipse. Mas o que é impressionante do livro de Daniel não é necessariamente o conteúdo escatológico do livro. É o que a escatologia faz na vida de uma pessoa. Quando o irmão me desafiou, sobre o tema desenvolvendo a igreja de Deus, e o irmão fez questão de frisar que havia membros da igreja aqui, líderes, e então que queria que trouxesse um desafio de engajamento pessoal, de uma vida cristã séria com Deus, de compromisso. Lembra das palavras? Engajamento, compromisso. Então, como um raio assim, o Senhor colocou no meu coração, o exemplo é Daniel. Por quê? É o único, tirando o Senhor Jesus Cristo, o único personagem tratado na Escritura que não é mencionado nenhuma falha ou pecado deste homem. Ele era pecador, e com certeza pecava, mas não tem uma menção sequer. Nenhuma menção sequer. Nós sabemos disso. Alguns falam, pastor, o senhor está equivocado. São dois, tem José. Não, José não, irmãos. Porque lendo a história de José, José era um adolescente tinhoso. Porque ele sonhava, ele não tinha nada que contar para os irmãos do sonho que ele tinha. Só para provocar os irmãos dele. Então, quando ele foi vendido, errados irmãos pecaram contra ele, mas ele provocou os irmãos para ter ódio dele pela maneira com que ele encarava a coisa. Então, eu tiro da minha lista. Ele é fantástico. Deus usou tremendamente, mas o cidadão, antes de que ele pegasse o trilho para poder chegar onde ele chegou, o camarada não era brincadeira não, quando era com os irmãozinhos dele lá. Mas Daniel, agora, embora nós saibamos o fato, a questão é por quê? Por quê que Deus traz a narrativa da vida de um homem sem um deslize sequer? Um deslize sequer. E estudando o livro de Daniel, a conclusão que eu tenho chegado porque aquilo era o resultado da escatologia na vida de um homem. Porque ele conhecia o futuro como ele conhecia, ele recebeu informações que o Senhor não deu para nenhum outro profeta, nem para Isaías, que é conhecido no meio teológico como o príncipe dos profetas. O príncipe dos profetas, Isaías. Mas Isaías nem sonhava com as informações que o Senhor deu para Daniel. Daniel foi o único profeta que podia saber o dia exato que o Messias ia se manifestar. O Senhor o usou para escrever o dia exato que ele ia entrar em Jerusalém e ser aclamado rei. É só lá que a gente encontra. Ele sabia os reinos que viriam, e quando ele recebeu essa informação no capítulo 8, que deu CPF, RG, endereço do cidadão, ele foi para a cama. A profecia era tão pesada, ele era o único homem em todo o reino da sua época que sabia que a Babilônia ia cair, e que o próximo reino era Medo-Persa, e que depois dos Medo-Persas viriam os gregos, dito pelo próprio Senhor para ele. O próximo reino é a Média e a Pérsia, e depois a Grécia. E ele foi para a cama, ficou de cama, porque ele não podia suportar tal informação, porque a primeira que ele deu, houve uma reação com o rei. Então, nós contamos a história para as crianças, por exemplo, faz parte do livro, acredito, da Igreja Batista Regular, dos juniores, se eu não me engano,
ou dos adolescentes, quando conta a história, né, de Daniel, ele fala da estátua, a grande estátua de Daniel, no capítulo 2, nós aprendemos isto, mas o fato é que no capítulo 3, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, e mandou os 3 amigos de Daniel para a fornalha. Agora, por quê? Então nós contamos. Interessante que nos quase 25 anos dando a matéria de escatologia, eu recebi muitas perguntas dos alunos sobre a estátua do capítulo 2, mas nunca recebi uma pergunta sobre a estátua do capítulo 3. E nem sequer por que aquela estátua existia. A pergunta que me fazia é o seguinte: onde estava Daniel? Porque só os 3 amigos estavam lá, foram para a fornalha, e Daniel não estava lá. Será que Daniel se curvou diante da estátua? O que seria trágico, não é? Qual é a resposta? E aí aquela pergunta. Mas, irmãos, muito mais importante do que isso, era entender por que Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro. E quem mandou matar quem não se curvasse diante da estátua. Porque no capítulo 2, Daniel disse para ele: você é a cabeça de ouro. E depois de você vai ter um outro reino de prata, e depois vai ter um outro reino de bronze, e vai ter um outro reino de ferro e barro. Foi honrado, o rei honrou, deu posições de honra para ele e para os amigos dele, mas inexplicavelmente, surpreendentemente, abre o capítulo 3, o mesmo camarada que elogiou vai lá e manda fazer uma estátua de ouro. O que ele estava dizendo? Sabe o que estava dizendo? Você está enganado. Eu sou realmente a cabeça de ouro? Não, eu sou todo de ouro. O que significa ser todo de ouro? Que não haveria outro reino depois dele. Ele estava dizendo: o meu reino vai ser um reino que vai durar para sempre. Porque na estátua do capítulo 2, Daniel disse que haveria uma pedra que ia derrubar a estátua, e essa pedra era o reino eterno. E o rei disse: o rei eterno sou eu. Por isso mandou fazer uma estátua toda de ouro. Toda de ouro. Porque ele disse: não haverá mudança de metal. Mudança de metal era mudança de governo. Não havendo mudança de metal, um reino eterno, usurpando o lugar do Senhor. A escatologia transformou a vida deste irmão. A escatologia transformou a vida dos profetas. A escatologia tem transformado a vida daqueles que creem e vivem a escatologia bíblica todos os dias. Nós falamos outro dia, anteontem, 5 coroas. Vocês lembram? Estão conscientes? Os irmãos líderes e as irmãs aqui 4. Nós pastores da licença 5. Porque tem a coroa da glória, 1 Pedro capítulo 5, que é só dos pastores. Mas eu tenho uma notícia ruim para dar hoje. Talvez uma boa parte dos pastores não ganharão 5 coroas. Só 4. Mas como tem uma que é só para os pastores, eu lamento informar para os demais irmãos, que são os líderes da igreja, as irmãs, que você também não vai ganhar 4, vai ganhar só 3. Por quê? Porque uma coroa que está lá é a coroa da justiça. E a coroa da justiça está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Porque o 7 você sabe de cor. O que é 2 Timóteo 4, 7? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nota 10. E o 8? Sei lá, pastor. Sei lá. Já agora, a coroa da justiça está reservada para mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Aí deu um nó na minha cabeça. Amar uma pessoa, eu posso entender. Amar o Senhor Jesus Cristo é o centro da Escritura. Mas amar a vinda
vinda dele, como é que é amar a vinda dele? Como é que é amar a vinda? Como é que a gente ama um evento? Você pode gostar muito, você pode ter expectativa, mas amar. Mas a Escritura na inspiração é uma inspiração plenária. Já foi mencionado aqui, hoje de manhã, toda a Escritura inspirada por Deus. Ela é inerrante, impossível de ter erro, mas ela é verbal. Significa que palavra por palavra foi inspirada. Então, quando ele disse amar a sua vinda, não foi equívoco. Há uma razão. Agora, o que é amar a vinda dele? Amar a vinda dele é sinônimo no texto de amar o Senhor Jesus Cristo. É amar para que ele venha hoje. Então, nós amamos o Senhor porque nós queremos o Senhor hoje. Então, minha pergunta é, quando você acordou hoje, você parou para pensar que é o seu último dia porque Cristo vai voltar hoje? E hoje eu dei você, porque ontem eu te dei essa dica. Eu já cantei para vocês ontem. E já passou mais um dia, porque talvez você acordou hoje e viveu o dia todo, tá? Escureceu, já vai acabar o dia, e você não pensou que ele ia voltar hoje. Então, se você não pensou que ele ia voltar hoje, você não amou a vinda dele. E se você não pensou ontem, não amou a vinda dele ontem também. E se você não pensou a semana passada, não amou a semana passada a vinda dele. Se faz um mês que você não lembra que ele vai vir, você faz um mês que não ama a vinda dele. E se você não ama a vinda dele, não vai ganhar a coroa da justiça. Porque a coroa da justiça é só para aqueles que amam a sua vinda. Amar a sua vinda é esperar o Senhor todos os dias. Adquira este hábito, irmão. Se discipline. Isso aqui é disciplina espiritual. Tanto quanto orar, tanto quanto ler a Bíblia, tanto quanto meditar. Disciplina espiritual é acordar cedo e falar: Senhor, será hoje meu último dia de vida? Será hoje que eu vou ouvir a trombeta tocar e vou subir? Estou pronto, pode tocar que eu estou pronto. Já começou a tremer aí, ó. Já começou a tremer. Pastor, não brinca, pastor. O senhor vai encerrar hoje desse jeito? Não, mas tem que esperar um pouquinho. Se tem solteiro aqui, solteira, pastor, mas eu quero casar primeiro, pastor. Espera um pouquinho, Senhor Jesus. Se tem alguém que já é recém-casado e não tem filho, qual que é a ideia? Eu quero ter a sensação de ser mãe. Espera um pouquinho. E agora eu quero ser avô. Ou seja, a gente sempre adianta a vida dele. Mais um pouquinho, mais um pouquinho só. E ainda sob o falso pretexto: Senhor, há muita gente por te aceitar ainda, Senhor. Salva mais um pouco, salva mais um tanto. Não vem não. Como se fosse um amor às almas. Amor às almas, irmãos, é quando você sai para pregar. Isso é amor às almas. Arregaça a manga e vai pregar o evangelho. Porque esse negócio de vai se converter mais para frente aqui, isso é complicado. Por quê? Porque temos sido desafiados a escatologia como uma doutrina. Não basta, meu irmão, você ser pré-pré. O que significa ser pré-pré? É saber que ele vem antes da tribulação, antes do milênio? Parabéns, e daí? Agora, o que tem a ver pré-pré com a sua vida hoje? Porque o milenista acha que ele vem, não vai ter milênio, briga, discute. O pós-milenista é a mesma coisa, pós-passionista é aquela confusão. Aquilo que eu tenho me proposto lá não é defender uma escola teológica. Eu não estou defendendo o dispensacionalismo, embora eu possa conseguir enxergar na Bíblia as dispensações. Ali é uma exposição das profecias, seguindo um método literal, histórico, gramatical, partindo da primeira referência, ampliando exatamente como o Senhor Jesus Cristo fez, os apóstolos fizeram, porque isso tem que nos levar
a uma vida diferente. Um crente não será, meus irmãos, comprometido na igreja. Somente para saber o seu dom. Se ele não souber, é caos. Mas se ele aprendeu a lição de ontem, ele sabe o dom que ele tem. Mas se ele não entende sobre o futuro e a volta do Senhor Jesus Cristo, faz parte da doutrina tradicional, pré-pré, de que o arrebatamento é a segunda fase, é a primeira fase da segunda vinda. E por conta desta afirmação, aprendida da teoria sistemática, os amilenistas tratam o pré-milenismo com ironia e desdém. Porque foi uma ajeitada, na verdade, que foi dado para encaixar o arrebatamento ali. Irmãos, arrebatamento é o Senhor fechar o parênteses que ele abriu em Atos 2 da igreja. Você entendeu? Não entende escatologia, não vai entender a doutrina da igreja. Espinha dorsal. Arrebatamento não tem nada a ver com a segunda vinda. Segunda vinda é segunda porque tem primeira. Lá na ABNT, quando foi falado aqui de você vai fazer as monografias seguindo a ABNT, você não pode pôr o número 1 se não tiver número 2. Não pode pôr letra A se não tiver letra B. Porque A implica em B, C, D, mas nunca só A. Se não tem, põe um pontinho. Separado. Segunda, irmãos, é porque tinha a primeira. E a segunda só pode ser segunda se for igual à primeira. Portanto, a primeira ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para Israel. Na segunda ele vem para Israel também lá no Monte das Oliveiras. E é para Israel, não tem nada a ver com a igreja. A igreja não vai estar aqui, a igreja virá com ele. Mateus 24, nenhum versículo sequer tem a ver com a igreja. Aquele cântico que a gente canta, dois na mesma cama, hão de adormecer, né? Tirado será um, o outro ficará, e o teu destino, o qual será? Irmãos, isso não está na Bíblia. Porque aquele versículo não está falando de arrebatamento. A igreja foi arrebatada antes do capítulo 24. Aquele versículo está falando lá na tribulação, quando Cristo chegar. Mateus 25 vai separar os bodes das ovelhas. Ali, Mateus 25, é um ser tirado, o outro deixado. O tirado não é o salvo. O tirado é o descrente. O salvo vai entrar no milênio. E o que vai ser tirado vai para o inferno. É completamente oposto do que nós cantamos. Mas por que cantamos? Porque não conhecemos a escatologia. Mas Daniel conhecia a escatologia. Abre a sua escritura no livro de Daniel. E vamos ver o que a escatologia fez com este irmão. Quais são as marcas de um crente comprometido e engajado na igreja? Quais são as marcas de um crente espiritual? O crente lê a Bíblia? Sim. O crente vai à igreja? Sim. Mas não é só coisa exterior, é coisa do coração. O exterior é resultado do coração. Nós temos visto pessoas que depois de algum tempo não perseveram mais. Quanta dificuldade. Então, quando nós olhamos Daniel, então eu desafio você, depois com calma, quando você voltar para sua casa, separa um tempinho dos seus devocionais e faz um devocional no livro de Daniel, mas não na escatologia, na vida deste homem. São poucos os livros que você encontra impresso de maneira tão clara a vida de alguém, como no livro de Daniel. Eu tenho aqui algumas características. Então, a primeira característica que nós encontramos em Daniel, fidelidade. Daniel era um homem fiel. Colegas, concordam comigo? A gente luta com unhas e dentes na igreja para arrancar a fidelidade daquele povo. A gente sofre a infidelidade do povo.
E por que o povo é assim? Porque não esperam o Senhor Jesus Cristo. Então, a vida está aberta. A vida está aberta. Daniel era fiel no pouco. Capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Desde a minha meninice, eu escuto esse texto aqui. E fico arrepiado cada vez que leia. Olha o texto, você lembra? Resolveu firmemente. Foi uma posição firme que ele tomou de não comer aquela comida. Mas tem um pequeno detalhe aqui no texto, que passa desapercebido, que é, irmãos, Daniel, aqui no capítulo 1, tinha 14 anos de idade. 14 anos. Ele não era um homem feito. Ele não era um homem líder de Israel. Um adolescente, 14 anos de idade. Quando ele foi levado cativo, veio a dieta, ele olhou a dieta e falou, essa comida eu não como. Essa comida eu não como. Aquilo era um homem. Pensa num homem maduro da igreja, tomando uma posição, porque eu sei. Versículo 4. Quando Nabucodonosor levou os cativos na primeira leva, ele mandou trazer os da linhagem real dos nobres. Versículo 4. Jovens sem nenhum defeito. Está aqui no texto. A palavra jovem aqui, na língua do Velho Testamento, é uma palavra para adolescente. 14 anos de idade. Agora vamos... Será que nós estamos assim? O que é? Pense por 1 minuto, 1 segundo, não, 10 segundos no adolescente da sua igreja. Tudo gente boa, adolescente. Adolescente, pessoal, foi escrito um livro um tempo atrás aí, né? Turbulentos anos da adolescência, com todo respeito ao autor. Alguém andou dizendo que não é adolescência, é aborrecência. Por que esse pensamento sobre o adolescente? Pastor, o senhor vive no Brasil, na Terra, ou o senhor vive em Marte? Todo mundo sabe que adolescente é problemático. Já ouviu isso? Já pregou sobre isso? Só tem um problema. Se você folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nunca vai encontrar essa informação. De que a adolescência é uma época problemática. Porque para ser o que é, qualquer coisa tem que ter capítulo e versículo. O homem é pecador, está cheio de versículo. Cristo é o Salvador, está cheio de versículo. Filho tem que obedecer o pai. Pai tem que amar, o marido amar a esposa submissa, o pai disciplinar os filhos. Agora que a adolescência é complicada, está na cabeça dos teólogos e dos crentes, dos pastores, mas não tem um apoio bíblico. Aliás, o irônico da coisa é que os exemplos bíblicos de adolescente só são positivos, não tem um negativo. Sabe quem é adolescente? Vocês lembram da menininha de 2 Reis, capítulo 5? Lembram dela? Levada cativa para os sírios, na Síria. Adolescente, é uma menina, o texto está dizendo. Empregadinha. Pense comigo, irmãos. Ela estava escrava numa terra estranha, longe dos seus pais, longe de todo mundo. Tinha tudo para ser uma menina revoltada. Por muito, muito, muito menos que isso, os adolescentes são revoltados nos nossos dias. Mas aquela menininha, não. E o grande general Naamã chegava lá com sua farda pomposa, e quando ele ia tirar a sua farda, ele tirava num cantinho, jogava aquela roupa ali, e quando ele começava a tirar a camiseta saía com partes do seu corpo que eram podres. Você sabe que é trapo da imundície, que está lá em Isaías 64:6? A nossa justiça como trapo da imundície?
trapo da imundícia, era o pano que enrolava a lepra. Porque quando tirava o pano, vinha carne podre junto, e deixado num canto virava bicho. É isso que é a nossa justiça. E aquele homem daquele jeito, a menininha varrendo a casa, falou para a senhora dela, ó, se ele tivesse em Samaria, não estava assim. Agora eu pergunto mais uma vez, que valor, que peso tem a palavra de um adolescente na sua igreja e na minha? Fica quieto, não sabe de nada. Você não sabe o que é isso. Lepra é uma coisa incurável. Você não sabe, não? Fica quieto. Vai, varra a casa aí, menina. Mas não foi o que aconteceu. Quando a mulher escutou a menina dizer isto, se tivesse em Samaria, não acontecia. Ela foi lá e falou para o marido dela, meu querido, a empregadinha judia disse que se tivesse em Samaria, você não estava assim. Que valor tem para o general? Mulher, você vai perder tempo com conversa de empregado? Não. Sabe o que ele fez? Foi falar com o rei. Rei, a menina disse que se eu tivesse em Samaria não estava assim. O rei mandou o secretário. Alguém é secretário aqui, de alguma entidade aqui? Pacheco é secretário? E ó, bateu uma carta para o rei de Samaria. Pegou ouro, a comitiva e mandou a carta. Estou enviando para você o meu general para que você o cure. Leia lá. Quando o rei viu, o rei falou, esse camarada é maluco, sou eu Deus por acaso? Ele está arrumando um pretexto para me invadir. Como é que eu vou curar alguém? Irmãos, o rei não pensou no profeta. A menininha lá lembrou do profeta. O rei não lembrou do profeta. Adolescente. Os amigos de Daniel também eram adolescentes. A gente precisa de adolescentes como eles, irmãos. Quando Nabucodonosor falou, ó, eu vou tocar, vou dar mais uma chance para vocês. Eu acho que vocês não escutaram tocar. Não é uma chance, vai tocar. Chamou a banda só para tocar para eles. Vai tocar, é a segunda chance. O que eles disseram? Seu rei. Se você ler o texto lá, não chamaram de rei. Ó Nabucodonosor. Só aí já podiam perder o pescoço. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, fica sabendo, nós não vamos nos curvar diante do Senhor. O rei ficou furioso, irmãos. Como é que a gente sabe? Agora, ele ficou furioso, mas furioso era só mandar matar ele, não precisa nem fornalha, já mandar um tiro na cabeça, dar uma espadada, fura o caboclo, mata! Não, mas ele tinha desafiado Deus. Quem é o Deus que vai livrar vocês? Sabe o que ele fez? Detalhe, cheio de detalhes da Bíblia. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Você lembra da história? Com certeza. Mas já parou para pensar? Por que ele mandou aumentar 7 vezes? Porque ele levou a sério o que os meninos disseram. Eu sei lá o que esses meninos têm, mas para dizer do jeito que disseram, eles devem ter alguma coisa. Então, na dúvida, manda aumentar 7 vezes, porque aí não tem jeito. O texto diz que os que foram jogá-los morreram só de chegar perto. Só de chegar perto. Mas a palavra deles tinha peso. A palavra tinha peso. Como fazer, irmãos? O descrédito dos adolescentes é o descrédito dos pais que não educaram os seus filhos desde pequenininho. Adolescência, eu estou planejando escrever um material e o título do livro vai ser Adolescência Colheita. Adolescência Colheita. Essa história que você não sabe o que vai dar na adolescência, não tem base na Escritura. Não tem base na Escritura. Se nós caminharmos pela misericórdia e graça de Deus na disciplina dos filhos, a adolescência é uma colheita. Mas nós falhamos. A rebeldia deles, porque eles vivem a vida inteira com 2 padrões. O que eles ouvem e o que eles veem. Ouve o certo e vê o errado, o que nós fazemos. Não bate.
A confusão está feita. Na adolescência eu vou ter que escolher. Eu vou fazer o que eu escuto ou o que eu vejo. O mal está no coração, escolhe o que ele vê, e aí vira rebelde. Aprendeu a vida inteira. Não vou comer essa comida. E trouxe, olha só, você lembra quando ele falou, me experimenta 10 dias? Olha a cabeça do cidadãozinho. Ele trouxe uma solução, uma alternativa. O seu problema é que a gente vai ficar mirradinho? 10 dias. Agora, por que ele não queria comer o prato de comida? Porque aquela comida é sacrificada aos ídolos. E o judeu não comia comida sacrificada aos ídolos. Por isso eles disseram, não comemos. Mas a fidelidade dele foi por toda a vida. Porque no capítulo 6, ele foi jogado na cova dos leões. No capítulo 6, Daniel tinha 82 anos de idade. A mesma fidelidade de 14, ele mostra com 82. Eu estou dizendo isso porque corre a boca pequena aí, que à medida que vai ficando velho, ele vai ficando mais mole. Como o pai ele é bravo, como o vô ele é macio. O crente novo, o crente velho é tudo mais maleável. Não Davi, não Daniel. Com 82 anos, quando ele chegou na Babilônia, mandou construir uma casa, chamou o engenheiro e falou o seguinte, constrói uma casa. E detalhe, um quarto vai ter que ser nessa direção aqui. A direção de Jerusalém. E vai ter uma janela lá. E todos os dias, 3 vezes por dia, ele se curvava ali e orava em direção a Jerusalém. O desejo de voltar para casa. O Senhor vai restaurar Israel. O fim de Israel não é aqui nessa terra. O fim de Israel é em Jerusalém. Jesus foi morto em Jerusalém. E Jesus vai reinar em Jerusalém. Isso é escatologia. E quando saiu o decreto, armaram uma cilada para ele, saiu o decreto, e você acha que ele se abalou? Era escondido, irmãos, era escondido, ele não precisava nem, era só ele ficar na dele, não orava e acabou. Porque foi uma armadilha. Os amigos dele conseguiram fazer lá o decreto, e adivinha, sabiam que Daniel orava, por isso que fizeram o decreto. Porque não conseguiam achar, lembra do texto lá? Não conseguiam achar defeito nele, pecado nele, arrumaram na lei do Deus dele. Não pode pedir nada para ninguém por 30 dias. Saiu o decreto, o rei carimbou o decreto, os presidentes foram comemorar. Rapaz, vamos comemorar? Olha, tem um barzinho que fica ali na frente da casa do Daniel. Melhor lugar não tem. E vamos tomar um café lá, vamos almoçar lá naquele barzinho, meio-dia. Adivinha o que aconteceu? Meio-dia, lá estava o Daniel aonde? Aí os camaradas falaram, Daniel, rapaz, você colocou a gente numa fria. Olha, o rei acabou de pôr um decreto que não podia pedir. Você está pedindo, rapaz, olha, a gente gosta demais de você, mas a gente vai ter que entregar você para o rei. E foi entregar para o rei. E ele foi para a cova dos leões. Mas sabe de uma coisa? O lugar mais seguro daquele reino era na cova dos leões. Aliás, tem uma teologia dos animais na Bíblia. Você conhece a teologia dos animais? Não está na lista da sistemática, mas está na Bíblia. Quando Cristo nasceu, quem viu? Quem testemunhou o nascimento de Jesus? Só os animais. O pai e a mãe, os animais. Não havia um homem digno na terra de ver a entrada do rei nesse mundo. Os animais, criação de Deus lá em Gênesis, antes dele dar a mulher para Adão, Adão colocou o nome nos animais. Não é só lá. O rei estava rodeado de falsos, rodeado de corruptos. Daniel estava no lugar mais seguro do reino, numa cova cheia de leões. O rei não conseguiu dormir de noite, Daniel dormiu a noite toda. O rei estava lá com toda a sua pompa, com seda importada, tudo lá. Daniel estava lá, um leão de travesseiro, outro de cobertor. Eu sei que ele estava tranquilinho lá.
O rei apavorado. De madrugada o rei foi lá acordar Daniel. Daniel, dar-se-ia o caso que o Deus que tu continuamente serves poderia te livrar dos leões? Silêncio. O silêncio é quebrado com uma voz. Ó rei, vive para sempre. Daniel honrava o rei. Não está escrito na Bíblia? Não foi Paulo que escreveu? Não foi Paulo que escreveu? Honrai ao rei? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus viu que em mim não havia pecado contra você. E ele mandou o seu anjo. Alguém diz que aqueles leões lá eram de circo. Sabe aquele leão banguela do círculo que não mata, não come ninguém? Sim, mas o texto diz que quando no outro dia o pessoal que armou a cilada foi jogado lá, o texto diz que eles nem tinham chegado no chão. O leão já tinha devorado todos eles. Rapaz, aquele leão era bravo toda a vida. Irmãos, saber sobre a vinda de Jesus, saber sobre as promessas, saber sobre as profecias, nos leva a uma fidelidade que não tem idade e não tem circunstância. Segunda característica deste homem aqui, estou de olho no relógio aqui, coragem para viver os princípios e não se comprometer. Nós já vimos que ele recusou a comida do rei. Capítulo 2, versículo 16. Irmãos, aqui é o segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Se Daniel tinha 14 no capítulo 1, ele tinha quanto no 16? Ele tinha quanto no 2? 16 anos. 2 anos depois, 16 anos de idade. O rei tem um sonho, não lembra o sonho, ninguém interpreta. Sai o decreto, mata todo mundo, mata os magos, mata os feiticeiros e mata os aprendizes também. O que Daniel tinha a ver com isso? Ele era um aprendiz. Saiu o decreto, mata todo mundo. Capítulo 2, verso 16. Versículo 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei que tinha saído para matar os babilônios, e disse: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso para Daniel. O rei teve um sonho e não lembra do sonho. Convocou todos os sábios e o pessoal falou, não sabemos, ninguém exige isso, e negociaram com o rei até. Versículo 16. Foi Daniel ter com o rei, lhe pediu designar-se o tempo, e ele revelaria ao Deus a sua interpretação. 16 anos de idade, ele falou para o eunuco, o seu eunuco, me leva lá. Me leva lá. E ele foi na presença do grande Nabucodonosor e falou assim: rei, quanto tempo você me dá para eu interpretar para você? O rei falou: você. E ele saiu. No capítulo 2 de Daniel, nós temos o versículo mais antigo de uma reunião de oração. Você sabia? Porque no versículo 19 diz que ele saiu dali, convocou seus 3 amigos para orar. Versículo 19. Então foi revelado... Não, perdão. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Para quê? Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Foram para casa, convocou os amigos, contou e foram fazer o quê? Reunião de oração, vamos buscar o Senhor. 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. O Senhor respondeu a oração. Não é o que nós queremos, nossas orações? O Senhor respondeu. E Daniel foi lá. Chamou Arioque. Falou, já tem a resposta, me leva para falar com o rei. E foi. O Arioque até tirou uma casquinha. Chegou lá e falou: ô seu rei, achei um camarada. Mentira! Mentiroso, não achou ninguém. Foi Daniel que veio e falou: eu tenho um sonho.
Mas ele queria ter uns trocados, porque apresentou para o rei e já ganhou a sua. E o rei perguntou, mas você tem mesmo? Sabe qual outra característica esse homem tem? Humildade. Humildade. Ele disse, rei, o mistério que o rei pede, não há um mortal que possa dizer para o rei. Não há um mortal que possa dizer para o rei. Mas Deus revelou para você, rei, porque Ele quer que você saiba. Deus escondeu de Nabucodonosor, porque se ele contasse o sonho, os sábios iam mentir para ele, como mentiam a vida inteira. Ganhavam dinheiro no mole lá, porque mentiam para o rei. É só elogiar o rei, ganhava prata e ouro à vontade. Cada sonho que o rei tinha era só elogiar o rei. Então o Senhor não deixou ele saber, não tinha sonho para contar, ninguém podia dizer nada. Então o Senhor disse para Daniel. E assim Daniel entra no cenário. Deus coloca Daniel no cenário. Desde então, nunca mais um sábio contou uma mentira no reino. Porque Daniel estava lá. Quer outra característica? A presença dele inibia o pecado. Porque quem ia arriscar um palpite? No capítulo 5, o tataraneto de Nabucodonosor teve um sonho. Aliás, viu a mãozinha escrita na parede. Lembra o capítulo 5? A ousadia dele, porque quando o Belsassar chamou os magos, ninguém interpretava. Irmãos, olha que interessante. Eram palavras aramaicas, era a língua deles. Eles sabiam o que significava a palavra, mas não sabiam o que significavam as palavras juntas. Mene, mene, tekel, farsim. Era aramaico, era a língua deles. Só que Deus colocou para eles uma palavra que tinha dois significados cada uma delas. E não era um ou outro, eram os dois. E como colocar junto não sabiam. E eles disseram, nós não sabemos. Por quê? Porque tinha o Daniel no reino. Se falasse mentira... Então a rainha mãe disse para o Belsassar, tem um homem no seu reino. Daniel não foi chamado. Daniel não foi chamado. Daniel tinha 66 anos de idade aqui no capítulo 5. Já tinha sido posto para escanteio, mas estava lá. Não estava nativo, mas a pessoa tinha medo dele. Chamou o Daniel e falou, Daniel, se você interpretar, vou te dar um monte de riqueza e você vai ser o terceiro no reino. O que foi que Daniel disse para ele no capítulo 5, versículo 17? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus presentes a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Rei, não me suborna não. Não aceitava suborno. Não me suborna não. Os teus presentes dá para outro. Agora, eu vou interpretar, porque Daniel não estava a serviço do rei. Daniel estava a serviço do rei dos reis. E o rei dos reis tinha mandado um recado para o rei da terra. E não era boa a informação. Você vai morrer. O seu reino vai acabar. E naquela noite, Belsassar foi morto. E Dario assumiu o governo. Naquela noite. É uma das histórias lindas do Velho Testamento. Porque eles estavam num banquete, irmãos. Comendo à vontade. E a cidade estava sitiada por 13 anos. Tal era a arrogância dos babilônios. Ninguém entra aqui. Eles banqueteavam à vontade com os utensílios da casa de Deus. Blasfemando contra Deus, zombando de Deus. Enquanto isto, os medo-persas cavavam em volta da cidade. Os guardas em cima pensavam que era uma trincheira. Mas pode cavar à vontade, pode cavar o mundo inteiro. Só que não era uma trincheira. Estava mudando o leito do rio. Porque o rio Eufrates passava dentro da cidade.
E quando chegou no ponto certo, eles fecharam a entrada, o rio deu a volta pela cidade e ficou o buraco. Por ali eles entraram e pegaram todos de surpresa no banquete e mataram aquele homem naquela noite. Ninguém podia imaginar, mas Deus disse: você vai morrer. E já. E este homem fez isto. Mas eu vou abreviar que o tempo já acabou. Vida espiritual contagiante era outra característica. Capítulo 2, versículo 19, nós já vimos que ele orava. Convocava os seus amigos para orar. Capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estudava a Bíblia. Ele disse: eu entendi. Entender, irmãos, não é uma leiturinha rasante que você faz 2 capítulos por dia, não. Isso é uma leitura boa também, mas viver disso aí não vai viver, não. Ele disse: eu entendi, lendo Jeremias, capítulo 25 de Jeremias, capítulo 29, o Senhor disse: o cativeiro será 70 anos. Você só vai saber, irmãos, quantos detalhes eu lembrei vocês aqui. Eu sei que é uma lembrança, vocês sabem disso. Mas muitas vezes para o crente comum passa desapercebido, não vai ler, não vai entender os detalhes. Dá aquela leitura rasante, pega as grandes histórias, conta, mas os detalhes da história são edificantes para nós, porque são modelos para a nossa vida. Capítulo 9, quando ele entendeu isto, o que acontece quando a gente entende a Escritura? A mesma coisa quando Josias encontrou do templo a lei, a mesma coisa que depois do cativeiro Esdras encontraram na lei, lembra? Quebrantamento. Então, um crente que tem uma vida espiritual contagiante é um crente que esquadrinha o seu coração e é quebrantado pelo pecado, é sensível ao pecado. Nós precisamos de crentes na igreja sensíveis ao pecado, que confessam o seu pecado. No capítulo 4 ele diz, capítulo 9, versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Leia essa oração em casa. Um homem que não tem um deslize narrado na Escritura, mas faz uma oração de confissão das mais lindas da Escritura. A ti pertence a justiça, ó Deus, e a nós o corar de vergonha. Quando ele viu que era 70 anos, ele pegou a calculadora científica HP que ele tinha. Daniel tinha uma HP científica, e ele viu, eu cheguei aqui em 605 a.C. 70 vai dar 535. E aqui era 538. Faltavam 3 anos para acabar o cativeiro. Então ele viu a nação. Não havia arrependimento. Estavam super satisfeitos. Eram comerciantes bem-sucedidos lá. Não tinham menor vontade de voltar. Menor vontade. Na primeira leva vieram 50 mil. Com Esdras. 50 mil. E a grande maioria dos judeus nunca voltou para casa. Se estabeleceram no reino. Por isso, no Novo Testamento, você vai encontrar os helenistas, entende? Não vai entender se não conhecer o livro de Daniel para saber que tudo aconteceu aqui. Por isso os helenistas apareceram lá, depois espalhados, judeus espalhados pelo reino, que nunca voltaram para casa. Havia mais judeus espalhados pelo reino do que em Jerusalém, desde então. E ele começou a confessar o pecado dele. E no capítulo 10, versículo 2 e 3, eu não vou falar, você pode anotar aí, ele jejuava. Ele jejuou por 21 dias. 21 dias. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas você pode relembrar o seu povo, meu irmão. Está na moda isso aí, viu?
Mas não estou falando para você da moda, não. Você já ouviu falar de jejum parcial? Na cabeça do povo tem, na Bíblia nunca teve. Jejum parcial eu faço todo dia. Normalmente, de manhã, tarde do almoço, eu não como nada. Eu fui numa igreja pregar e tinha no púlpito a propaganda para a igreja do jejum parcial. Todo dia, só comer meio-dia a primeira vez. E o povo todo empolgado, achando que era a coisa mais espiritual do mundo. Eu falei, meu irmão, meio-dia, eu como todo dia esse horário, nunca pensei que eu estava fazendo jejum, não. Irmãos, jejum, na Escritura, não é ficar sem comer. Não é ficar sem comer. É ficar sem comer para. Não é para barganhar. Não é para poder sensibilizar a Deus que, o Senhor sabe quanto eu amo comer, Senhor. Então o Senhor tem ideia do que é sacrifício, ficar essas horas sem comer. Senhor, quebra meu galho, ouve a minha oração, porque eu estou me chicotada nas costas. Aprendeu com quem? Com o católico isso? Aprendeu com os monges isso? Só se foi, porque na Bíblia não foi. Jejum em Israel era só no dia de feriado. Primeiro detalhe, jejuar no dia de trabalho você não está jejuando. Porque o jejum era ficar sem comer para adorar. A refeição deles era 1 hora ou mais de 1 hora, entre preparar, sentar, comer, descansar. Então ele não queria parar a adoração, da hora que ele acordava, ia ler a Bíblia, orar, cantar e testemunhar. Dava a hora do almoço, não parava a orar, cantar, testemunhar, orar, e à tarde, orar, cantar, testemunhar, compartilhar, até dormir outro dia. Era se aproximar de Deus, era ficar perto de Deus. Isso é jejum. É não parar para comer, porque para parar para comer eu interrompo a adoração. Por isso que não dá para fazer isso hoje, pessoal. Está trabalhando, você vai ter um treco, vai morrer lá com falta de açúcar. Vai dar uma hipoglicemia, você vai cair duro. E vai falar que você está sofrendo por Jesus? Não! Não! Equívocos. Sabe por quê? Porque quando ele teve a visão do capítulo 9, só tinha um jeito. Eu preciso ficar perto de Deus e esclarecer um monte de coisa. E levou 21 dias. Ele não falou, se eu parar para comer, eu perco o fio da meada. Se eu parar para comer, vai dar ruim. Então ele não ele foi, 1, 2, 3. Ou seja, o jejum era o tanto que era necessário para atingir o objetivo que tinha de estar mais perto de Deus. É a adoração. E finalmente, era um homem amado por Deus. É a parte que mais me sensibiliza na vida de Daniel. Um homem amado por Deus. Capítulo 9, versículo 23. No primeiro ano das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Olha, Daniel está orando do capítulo 9, versículo 4, até o capítulo 9, versículo 19. E quando ele estava orando, confessando seu pecado, chegou o Gabriel do lado dele. E falou, Daniel, quando você começou a orar, saiu a ordem e eu vim. Não tinha pedágio, não tinha limite de velocidade, porque, irmãos, se você cronometrar uma oração, leia do 4 ao 19, cronometra quanto tempo dessa leitura? Na hora que ele começou no versículo 4, o Senhor falou, Gabriel, vai lá falar com Daniel. E ele saiu. Daniel está no versículo 19 e o Gabriel chegou do lado dele. Falou, eu vim aqui para declarar para você. Sabe por quê? Porque você é o meu muito amado. Você já lembra disso aqui? Eu fiquei intrigado. Como é que o Gabriel sabia que Daniel era um homem amado? Só tem uma resposta, irmãos. Porque ele ouviu no céu isso. O Senhor falou, vai lá falar para o meu servo amado. Eu amo aquele servo. Vai dar a informação que ele está precisando. E ele repete isso no capítulo 10, versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito amado. Versículo 19 do capítulo 10 ainda. E me disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Mas o golpe de misericórdia, irmãos, é Ezequiel 14. Eu já li essa passagem muitas vezes e fiquei meditando e pedindo misericórdia do Senhor.
Sabe quem era Ezequiel? Ezequiel era um profeta contemporâneo de Daniel. Quando o Senhor falou com Ezequiel, versículo 14 do capítulo 14, ainda que estivessem no meio dela, Jerusalém, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Ezequiel está escrevendo a profecia e o Senhor disse, escreve aí, Ezequiel, eu vou destruir Jerusalém. E ainda que estivessem no meio dela, Jó, Daniel e Noé. Eles só se salvariam a si mesmos. A gente lê isso aqui nem tchum. Eu falei, peraí, como é que é? Ezequiel, quando ele falou Jó, lembrava do escrito. Noé, do escrito. Mas Daniel, não estava escrito ainda. É aquele camaradinho, eu conheço ele. Olha a galeria. Colocou Daniel no pé de igualdade com Jó e com Noé. Falou para ele. Aquele camarada lá. Sabe o que traz temor? Que eu fico pensando, Senhor, o que será que Deus pensa a meu respeito? Sabe qual é a nossa reação? Pastor, o senhor não sabe nada. Quando Deus olha para mim, ele vê o sangue de Jesus Cristo em mim. Ah, que lindo. É verdade. Porque senão nós devemos morrer. Mas não é isso que eu estou dizendo, não. Você sabe que eu não estou dizendo isso. Você sabe que eu não estou dizendo isso para você. O que ele pensa a meu respeito. Só a graça, irmãos. Só a graça. Nós precisamos ajudar o nosso povo a desenvolver vidas espirituais assim. E só tem um jeito. Saturá-los com as informações a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Para que eles amem esperar o Rei. Que eles esperem o Senhor todos os dias. Que eles queiram que Jesus volte. Que realmente o amor à volta de Jesus será maior do que qualquer atrativo dessa terra. E a gente então possa ser desafiado pela vida deste homem. Sejamos nós pastores, os irmãos líderes, as irmãs, nossas esposas aqui, e outras irmãs que estão aqui, jovens. Graça, irmãos. Graça. Este era um homem comprometido com Deus. O rei caía, Daniel não caía. Caíram 4, e ele firmão lá. Os magos, Daniel firmão lá. Aí o povo diz que tem crente lá em Brasília. Eu até acredito que tenha mesmo. Mas não são muito perto de Daniel, não. Porque Daniel lá não ia... Irmãos, aí o pessoal fala assim, não, mas se não der uma jeito... Porque sim, irmãos. Se tiver que se corromper, entrega o cargo e vai vender lata. Vai vender lata. Vai fazer outra coisa. Agora, se for para ficar lá como crente, fica decentemente. Pastor não é títulos, irmãos. Pastor é função. Pastor deputado é deputado, não é pastor. Porque pastor tem ovelha. Se não tem ovelha, não é pastor. Mas o povo vota no pastor. Não voto. Eu voto no incrédulo, mas não voto num caboclo desse. Não voto. Porque ele está equivocado. E o pessoal ainda faz lobby para esses homens nas igrejas. Sabe por quê? Porque se ele entra, a igreja tem vantagem. Olha que coisa feia. A vantagem que nós temos é o Senhor que nos dá. Ninguém pode nos tirar o que Deus nos der. Se ele quiser usar um político, ele usa. Mas eu não posso ir com essa intenção. Vamos orar por homens como Daniel para ir para lá. Que não sejam comprometidos. Vamos orar pelo presidente da República. Para que realmente o Senhor faça uma obra no coração dele de verdade. E que ele seja um homem que vai marcar a história do país. Não só por não ser corrupto, mas por ser alguém temente a Deus de verdade. Amém?